Eu vou confessar pra você que já tem uma data que eu não paro para assistir Sessão da Tarde. Esses dias eu fui, por curiosidade, pesquisar qual que é a programação que tem rolado por lá nos últimos meses, últimos anos, e olha, é decepcionante. Basicamente, eles têm exibido comédia, romance e animação, e a maioria dos filmes bem bobinhos mesmo. E me deu saudade daqueles clássicos da década de 70, 80 e 90, e muitos deles não seriam exibidos mais hoje em dia na Sessão da Tarde. Orca. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. E hoje a gente vai relembrar filmes que passaram na Sessão da Tarde várias vezes, e muitos desses dessa lista eles flertavam com a comédia e com o terror. É um filme que tinha um certo humor ácido, mas mesmo assim tinham vários elementos sombrios. E são filmes que marcaram época e que atualmente já não passam mais na Sessão da Tarde, justamente por conta da sua abordagem, das suas temáticas, que muitas vezes hoje em dia já são consideradas inapropriadas. Se você ainda não me segue lá no Instagram, me siga lá, @lucasthmaia, para mais novidades aqui sobre o canal e sobre cinema em geral. E antes da gente falar desses filmes que já não passariam mais hoje em dia na Sessão da Tarde, a Clube Box me mandou mais uma caixa e eu vou mostrar rapidinho ela para vocês. Essa é a caixa de número 29 da Clube Box, com a temática Reino Mágico, e o primeiro item já é sensacional, que é o livro A Volta de Mary Poppins, capa dura, arte belíssima aqui, aproveitando o recém-lançamento do filme aí da Mary Poppins no cinema. Como de praxe, eles mandaram mais um filminho, dessa vez A Odisseia, um filme de 1997, e o legal da Clube Box é que a maioria dos filmes que eles mandam eu não vi ainda, como esse aqui eu confesso que eu ainda não vi, mas vou assistir. Veio também essa plaquetinha para decoração maneira aqui, escrita Avada Kedavra, do universo do Harry Potter. Esse item aqui, apesar de parecer o mais simples, foi o que eu mais gostei dessa caixa, porque é uma moeda comemorativa do Senhor dos Anéis, e tem aqui a árvore de Gondor, não sei se tá dando pra ver, mas eu achei maneiríssimo. E claro que veio também uma camiseta muito legal, a arte, gostei pra caramba também, com o Newt Scamander lá do Animais Fantásticos e Onde Habitam, do universo do Harry Potter também, gostei muito. Clube Box, muito obrigado mais uma vez. Se você ainda não conhece e quer saber mais sobre a Clube Box, eles inclusive estão com uma nova temática muito legal, que é em relação a histórias reais do cinema, dos bastidores. Então corre lá no site que está aparecendo aqui e eu também vou deixar na descrição. Bem, então vamos lá falar desses filmes que atualmente não seriam mais exibidos na Sessão da Tarde. Lembrando que a Sessão da Tarde é um programa da Globo que é exibido desde 1974, tem muito tempo. E principalmente nas décadas de 70, 80, 90, eu diria até no início dos anos 2000, passavam filmes de todos, praticamente todos os gêneros, incluindo terror, suspense, e hoje em dia eles meio que cortaram isso. O público-alvo é o público infantil, adolescente, a gente até sabe que a grande maioria do público que às vezes fica em casa assistindo televisão à tarde é esse público mesmo, apesar de ainda assim ter vários adultos também que acabam sentindo falta de vários desses clássicos. E eu quero começar com um filme de 1988 chamado Elvira, a Rainha das Trevas. Se você tem aí pelo menos 25, 30 anos de idade, você provavelmente lembra da Elvira. Eu, na minha época de pré-adolescente, assistia a Sessão da Tarde, assistia Elvira, e é uma personagem que por si só, né, já causa um alvoroço. O filme, apesar dele também ter temáticas mais macabras, né, envolvidas aí com as trevas e tal, a própria personagem tem vestimentas e comportamentos que deixavam uma galera surtada não só na história do filme, como também o público que assistiu o filme. No longa a gente segue a Elvira, que é uma apresentadora de um programa lá de filmes de terror, independente e tal, e ela recebe de herança de uma tia uma mansão.
E aí ela vai para a cidadezinha onde está essa mansão e ela tem a intenção de vender a mansão para poder ir para Las Vegas, curtir a vida e tal, ganhar uma grana. Só que aí vários empecilhos rolam. E nessa cidade, a maioria dos habitantes é uma galera mais rígida, que não concorda e não gosta nada dos hábitos da Elvira e que não quer ela na cidade, sem contar que ela tem um tio lá que é mau e que quer sabotar os planos dela. Definitivamente é uma personagem muito marcante. A atriz Cassandra Peterson se imortalizou nessa personagem, que não só ganhou filmes, mas também gravou álbum de música, conseguiu programas de televisão, entre muitas outras coisas. Então acho que hoje em dia, para o novo público que assiste Sessão da Tarde, conhecer a Elvira só na internet mesmo. Don't smoke. O segundo da nossa lista também é um filme de 1988, muito conhecido, dirigido pelo Tim Burton. Eu tô falando de Os Fantasmas Se Divertem. Um filme que esse aqui eu tenho certeza absoluta que nunca mais vai passar na Sessão da Tarde, mas ali, principalmente na década de 90, passava muito, né? E é um dos filmes mais conhecidos e divertidos, criativos do Tim Burton. Lá a gente segue um casal que depois que eles morrem, eles passam a assombrar a antiga casa que eles moravam, aí uma família muda pra lá e eles encontram dificuldade para expulsar esse pessoal. Eles não conseguem mais assombrar a casa. E aí eles acabam invocando uma criatura que é o Beetlejuice, interpretado pelo Michael Keaton, e um dos melhores, se não o melhor personagem da sua carreira. E o Beetlejuice é uma criatura que é complicada, porque ao mesmo tempo que ele é o, digamos, o protagonista do filme, afinal, no original o nome do filme é Beetlejuice também, ele também é o vilão do filme. E é um personagem nojento, um personagem também sombrio, com hábitos e atitudes bastante questionáveis, e não só o Beetlejuice, como também tem várias outras criaturas e momentos ali bizarros no decorrer da trama, que também envolve bastante a comédia aí nesse meio. E além do Michael Keaton, a gente também tem o Alec Baldwin, a Geena Davis, a Winona Ryder, um baita elenco, e o Tim Burton já promete uma continuação de Beetlejuice há muito tempo. Vamos ver se realmente vai acontecer, e eu confesso que uma continuação bem feita seria bem-vinda. E o número 3 é um clássico absoluto de 1985, eu tô falando de A Hora do Espanto. E foi A Hora do Espanto que ajudou a consolidar essa mescla entre filmes de terror e comédia. Uma comédia meio adolescente, mas com elementos ali de vários filmes de terror. E aqui a gente segue o Charles, que é um adolescente que é vidrado em filme de terror, passa noites e noites assistindo, assiste programas de terror também, até que ele tem novos vizinhos que moram na casa ao lado, e ele começa a desconfiar que esses vizinhos são vampiros, né, por conta do dia a dia, dos hábitos deles ali. E aí ele se vê obrigado a pedir ajuda para um caçador de vampiros, que é um cara bem covarde e tal, que não acredita na história dele, e as coisas complicam quando a mãe dele começa a se interessar por um desses vizinhos. A gente inclusive ganhou um remake desse filme em 2011 com Colin Farrell, que é uma versão legalzinha, eu acho divertida também, mas a original ainda assim é muito melhor. E ele, apesar de ser um filme divertido, com aventura, com momentos humorísticos, ele tem sim, principalmente da metade pro final, momentos bem assustadores, assombrosos, né? E você fica imaginando uma criança de 9 anos assistindo ali, claro que depende muito da criança, mas você pode ter certeza que boa parte delas vai ter pesadelo à noite. O número 4 da nossa lista, você pode esquecer o elemento de comédia, porque aqui o que prevalece é o suspense e algumas pitadas de terror também. Tô falando do filme de 1977, Orca, a Baleia Assassina. Você lembra desse filme? Esse filme segue um caçador que tem a missão de capturar um tubarão branco. Enquanto ele está tentando capturar esse bicho, ele acaba matando uma baleia orca que estava grávida e era companheira de uma outra orca macho. Essa orca macho fica furiosa e vai atrás de vingança, isso mesmo, vai se vingar desse caçador. E por aí ele vai fazendo as suas vítimas ali e espalhando terror na população que mora na região, e só sobra para o capitão
e confrontar a tal da orca. Esse filme ele veio 2 anos depois de Tubarão, o filme clássico do Steven Spielberg de 1975. Obviamente ele tem vários elementos de Tubarão, eu ainda prefiro muito mais Tubarão, mas esse filme aqui, ali na década de 90, até no início dos anos 2000, eu lembro até da chamada anunciando a Orca-Baleia Assassina também, um filme memorável daquela época. E o número 5 é um filme também muito querido por muita gente, eu tô falando de Aracnofobia, de 1990, um filme que tem no elenco aí o Jeff Daniels, o John Goodman, e na história, inicialmente a gente tem um fotógrafo que vai pra Venezuela fazer um trabalho, ele acaba morrendo, e quando eles enviam o caixão dele para os Estados Unidos, vem uma aranha de carona com ele, uma aranha altamente perigosa, venenosa. E aí a gente segue a família do personagem do Jeff Daniels, que acaba de mudar para uma cidadezinha do interior. O personagem dele é um médico que, adivinhe só, ele tem aracnofobia, o cara tem pavor de aranha. E adivinha aonde aquela aranha altamente venenosa da Venezuela foi parar? Pois é, nessa cidadezinha, e ela acaba fazendo lá várias vítimas. E aí então começa o desespero e a batalha contra essas aranhas aí. E aí entra em ação o personagem do John Goodman e a parte cômica do filme também. O personagem dele é um exterminador de insetos e tal, todo metido a besta, engraçadão. E é um filme, mais uma vez, que mescla muito bem esses dois gêneros. Um filme bem legal e divertido de se assistir, porque ao mesmo tempo que você tem esse senso de perigo constante, você teme pela vida daqueles personagens, você também é presenteado com algumas cenas bem tragicômicas e bizarras ao mesmo tempo. Então, mais um filme aí que provavelmente não vai estar na sessão da tarde tão cedo. E o último da nossa lista passou várias e várias vezes na sessão da tarde também, eu não podia deixar de mencionar Os Garotos Perdidos, de 1987. Esse filme, mais uma vez, a gente acompanha 2 adolescentes irmãos que, junto com a mãe, eles mudam para uma cidadezinha do interior lá dos Estados Unidos. Aí você vê que esse tipo de filme sempre envolve alguém indo lá para uma cidade do interior e acaba, se lascando de alguma forma. Mas vamos lá mais uma vez. Esses 2 irmãos, eles estão meio deslocados, principalmente o mais velho e tal. Até que o irmão mais velho se apaixona por uma garota que está envolvida com a galera de uma gangue de motoqueiro, mas não é uma gangue de motoqueiro comum, é uma gangue de motoqueiro de vampiros. E aí o negócio complica, a vida de todo mundo fica em risco, principalmente do irmão mais velho, e cabe o irmão mais novo e os seus novos amigos tentar ajudar ele aí nessa situação complicada. Um filme que mistura terror, aventura e também comédia. Ele é dirigido pelo Joel Schumacher, que é um diretor que eu não entendo. Esse cara já fez cada bomba, mas cada bomba, inclusive o Batman e Robin é dele, aquele filme horrendo do Batman. Mas ele já fez alguns filmes muito bons, como Os Garotos Perdidos, que é um filme muito legal e divertido, mas não deixa de ter momentos também assombrosos e assustadores, principalmente envolvendo os vampiros, as transformações, quando eles atacam. Nesse elenco aqui a gente tem o Kiefer Sutherland, que estava bem novinho naquela época, o filme tem mais de 30 anos de existência, também é um filme que deixa bastante saudade. Help me! Bem, então é isso, galera. Agora eu quero saber de vocês. O que vocês acham da sessão da tarde hoje em dia? Tá certo? Tem que passar só filme mais light mesmo? Nada de muito exagerado? Ou não? Ou devia passar esses clássicos sim? Todo mundo tem direito, afinal de contas, ainda tem adulto que assiste sessão da tarde. Eu também acho que não teria problema nenhum. Tamo aqui. Eu assistia muitos desses filmes há cerca de 15, 20 anos atrás e tô aqui, um pouco perturbado. Claro, quem não, Mas estamos aí, vivendo. Então deixa aqui as suas opiniões em relação a esses filmes também. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo. Clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que também ajuda muito o trabalho do canal. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais!